PC para você jogar jogo de mundo aberto. Bora falar um pouquinho sobre ele? Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente solta aqui no nosso canal, fechou? Antes de montar um PCzão para você jogar jogo de mundo aberto, vamos falar um pouquinho sobre os jogos de mundo aberto. O que você vai precisar, o que os jogos de mundo aberto precisam, quais são os requisitos dele, para a gente ver o que a gente vai ter que colocar nos nossos componentes, fechou? Então, peguei aqui alguns jogos open world para mostrar para você. O primeiro que a gente pegou foi Red Dead Redemption 2, um dos jogos mais populares de open world, né? Que é um jogo já que é famoso por ser um pouquinho mais pesado, mas também é famoso por ser um jogo extremamente popular, e um jogo extremamente, né, polido na questão de gráfico. Eu não estou dizendo que ele é 100% otimizado, um dos jogos super otimizados, mas vocês já estão ligados como que é o Red Dead Redemption 2. Vamos ver os requisitos deles aqui na página da Steam. Processador Intel Core i7 4770K ou o AMD Ryzen 5 1500X. Memória mínimo de 12 GB de RAM e placa de vídeo no mínimo uma GTX 1060 ou uma RX 480. O que a gente consegue ver com isso? Um processador um pouquinho mais forte já, né? Um Ryzen i7, um Ryzen 5 1500X são fortes, mas já são mais antigos, não podemos esquecer disso. E de memória, como vocês conseguem ver, no mínimo já pede 12 GB de memória RAM, então a gente já tem que levar isso em consideração. Agora indo para outro jogo da Rockstar, o GTA V, que ainda assim é super jogado, muito mais jogado do que o Red Dead, principalmente pelo modo online do GTA. Temos então, né, GTA V, que lançou em 2013 e continuou lançando atualizações, né? Como ele é o jogo mais antigo ainda comparado com Red Dead Redemption 2, mesmo assim ainda é um jogo muito atual, ele saiu há 10 anos atrás. Quais são os requisitos dele? Intel Core 2 Quad CPU Q6600 ou um Phenom 9850 Quad Core, 4 GB de RAM e ali uma placa de vídeo a 9800 GT de 1 GB ou uma HD 4870 também de 1 GB do lado da AMD. Agora os recomendados é o Intel Core i5 3470 ou um AMD X8 FX8350, 8 GB de RAM, uma GTX 6600 de 2 GB ou uma HD 7870 também de 8 GB. Vocês já perceberam que os requisitos desses daqui são bem mais baixos, mas lembrando que esses requisitos são para base do GTA V. Não vai jogar isso daqui, você não vai conseguir jogar isso daqui direito com esses requisitos, um GTA Online ou mesmo um GTA RP. Você vai precisar de um sistema mais forte, principalmente pelas atualizações que eles colocaram depois da data de lançamento. Lembre-se disso. Agora, outro jogo que também é extremamente popular é o The Witcher 3, né? Um jogo campanha 100% single player, né? Vamos ver aqui os requisitos dele. Um i5 2500K ou um AMD A10 5800K, 6 GB de memória RAM, uma GTX 660 ou uma HD 7870. Agora nos recomendados vai para um i5 7400 ou um Ryzen 5 1600 e daí a placa de vídeo, ó, já vemos aqui uma GTX 1070 ou uma Radeon RX 480. Como você pode ver ali no recomendado, ele já dá uma boa subida tanto no processador quanto na placa de vídeo. Mas lembrando que esses jogos que a gente viu até agora são jogos mais antigos e a gente tem mais um que ainda é mais antigo para ver antes de falar de um jogo open world novo. Nesse caso é o Skyrim, é a edição especial, então ela é uma edição lançada faz menos tempo, mas de qualquer modo vamos ver aqui os requisitos. Intel i5 750 ou um Phenom 2 X4945 com uma GTX 470 ou uma HD 7870 com 8 GB de RAM no total. E no recomendado i5 2400 ou um FX 8320 e memória 8 GB com uma GTX 780 e uma R9 290 no lado da AMD. Outro jogo antigo, mas você também já pode ver que os requisitos mínimos e recomendados não ficam abaixo de um i5, né? Eles nunca pegam um i3 da época ali de lançamento, fechou? Mas como vocês podem ver também, placas de vídeo com 3, 2, 1 GB de VRAM, então não precisa muito para esses jogos mais antigos. Basicamente, esses jogos mais antigos, vocês já estavam sabendo, vai precisar de um requisito básico menor. Mas vocês viram também o Red Dead Redemption acaba sendo um pouquinho mais alto, com uma 1060 como placa mínima e recomendada.
Agora a gente vai falar um pouquinho do Cyberpunk 2077. Vocês já sabem deles, eu não preciso ficar explicando. Saiu em 2020, teve um lançamento bem abalado pelos problemas de otimização, muitos bugs rodando no jogo. Desde então, eles começaram a otimizar cada vez mais o jogo e vai sair a nova DLC Phantom Liberty, que promete ter uma otimização melhor ainda, mas eles vão até aumentar os requisitos do Cyberpunk 2077. Vamos ver então os requisitos antes dessa mudança, antes do Phantom Liberty chegar. Nos requisitos mínimos, temos um i5 3570K ou um FX 8310, 8 GB de memória RAM, uma GeForce GTX 970 ou uma RX 470 do lado da AMD. Já nos requisitos recomendados, temos um i7 4790 ou um 33200G e de placa de vídeo uma 1060 de 6 GB ou uma 1660 Super ou uma RX 590 com ali memória de 12 GB, é mínima para o recomendado. Como vocês podem ver, outro jogo que já subiu os seus requisitos e vai subir novamente, e não podemos esquecer que esses requisitos que eles colocam em basicamente todos os jogos é o básico do básico para você conseguir rodar. Eu não recomendaria uma dessas configurações para você que quer ter uma boa experiência de jogo. Principalmente que o Cyberpunk ele já tem o suporte para o DLSS e para o Ray Tracing, que você não vai conseguir com, por exemplo, que eles recomendam uma GTX 1060 ou, por mínimo, uma GTX 970. Outro jogo importantíssimo que a gente tem que ver de Open World é o Elden Ring, que vocês já sabem, jogão top, jogão maravilhoso, mas um jogo já mais pesado. Vamos ver aqui os requisitos. Requisitos mínimos: i5 8400 ou Ryzen 3 3300X, 12 GB de memória RAM e de placa de vídeo temos uma 1060 de 3 GB ou uma RX 580 de 4 GB. Já nos requisitos recomendados já temos um i7 8700K ou um Ryzen 5 3600X com 16 GB mínimos de memória RAM e uma GTX 1070 de 8 GB ou uma RX Vega 56 também de 8 GB. Outro jogo mais atual, esse lançado no ano passado, que como vocês podem ver os requisitos já sobem um monte, então é algo que a gente tem que tomar cuidado também em questão de jogos mais novos de Open World. Agora que a gente viu vários requisitos de jogos do Open World, a gente consegue ter uma noção do que a gente precisa fazer. Como vocês podem ver, os requisitos é o mínimo, é o básico para você jogar, tanto no mínimo, né, quanto no recomendado. O recomendado é ali, cara, você vai conseguir jogar no 1080p, 60 FPS, se você não tiver basicamente nada mais te atrapalhando no fundo do seu PC, o que acaba não sendo a realidade para a maioria das pessoas que vai estar com o Discord aberto, que vai estar com algum outro programa aberto ali no fundo, principalmente a gente que tem software de RGB, por exemplo, sempre rodando ali no fundo. O que a gente tem que levar em consideração? Jogo de Open World precisa de um processador mais parrudo, por ser Open World, ele precisa de um processamento maior. Por exemplo, vamos pegar um GTA, que tem uma quantidade grande de carros, pessoas andando pela rua, várias mecânicas funcionando ao mesmo tempo, e você pode ver a mesma coisa em The Witcher, no Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Elden Ring, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na sua volta para você se tornar ali, para você se sentir em um ambiente aberto onde você pode explorar tudo. Então, tá tudo rodando ao mesmo tempo, precisa de um processador mais parrudo. E como vocês também conseguiram ver, vai precisar sim de uma quantidade, no mínimo, 12 GB. Eles viram que tiveram alguns que disseram 8 GB no mínimo, mas cara, 12 GB mínimo mesmo, eu recomendo sem problema nenhum ir direto pro 16, que é até mais fácil, né, pegar dois pentes de 8, para já ir com 16 GB de RAM. E de placa vídeo, como vocês viram, não precisa de uma placa vídeo tão parruda assim, mas também a gente não vai pegar uma geração mais antiga, mas que também não tem acesso a DLSS, Ray Tracing, FSR, não podemos perder acesso a esses recursos, por isso que a gente vai com uma placa de vídeo mais nova. Mas vocês também podem ter percebido que você não precisa ir para a última geração. Você não vai precisar de uma RTX 4000, você não vai precisar de uma RX 7000 e você não vai precisar de um processador com DDR5. Você não precisa disso. Você pode ficar no DDR4, pode ficar um processador um pouquinho mais antigo, mesmo ainda assim que seja forte, e a gente vai montar uma configuração bem top para você agora. Aqui no site da Terabyte a gente vai entrar em PC Gamer e vamos na plataforma mais popular, que é o Full Custom Ryzen 5000, onde você pode montar o seu PC do zero, escolhendo peça por peça, apenas peças compatíveis, e vai te avisar certinho quanto de fonte você vai precisar, se sua placa de mãe vai precisar de um gabinete maior, ele vai avisando certinho, a gente vai montar uma config aqui top para você. De processador, a gente já sabe que precisa de um processador um pouquinho mais forte, mas não precisamos ir para o Ryzen 7, a gente pode ficar no Ryzen 5, e nesse caso a gente vai no Ryzen 5 5600,
que é um processador um pouquinho mais caro. Ele ainda é um processador 6/12, mas ele tem um turbo bom de 4.6, consegue aguentar memórias de maior velocidade e também tem um cachê um pouquinho maior do que o comum para você poder se divertir. Agora, de placa-mãe para segurar esse processador e para segurar uma boa placa de vídeo, a gente vai numa B550, não precisa ser um modelo top de linha, não precisa ser, a gente vai nessa ASRock B550M HDV, que tá saindo por 639 e é uma placa-mãe bem completinha também. Mesmo tendo 2 slots de memória RAM, não é mais que necessário, cara. Não precisa ficar com 4 pentes de memória, é melhor você ter 2 pentes com uma capacidade maior do que 4 pentes de capacidade menor, porque acaba forçando mais o seu processador, mais canais de memória indo pro seu processador. Então, 2 já tá ótimo, e também esse daqui tem uma entrada M2 que vai ser bem top pra gente aqui também. Agora, falando de cooler, não precisamos fazer um overclock no 5600X, ele já é um processador bem forte de fábrica e ele já vem com Cooler Wave Stealth, então se a AMD manda com Cooler Wave Stealth, ele é o suficiente processador, não vamos escolher um cooler. Agora, de memória, como eu já falei pra vocês, vamos de no mínimo 2 pentes de 8 GB e a gente não precisa ir numa velocidade tão alta. Mesmo que o 5600X consiga uma velocidade mais alta, a gente vai com uma memória de 3200 MHz e pode ser essa daqui mesmo, Kingston Fury Beast 8GB, 3200 MHz, cada uma por 179. Na verdade, tem uma até mais barata, a Kingston Fury Super Frame, que é basicamente as mesmas especificações, elas são ambas CL16. A gente vai nessa daqui, Kingston Fury Super Frame, com 2 unidades. A gente vai pegar 2 delas. De placa de vídeo, como eu já falei, não precisa de uma placa de vídeo tão forte. E para acompanhar o jogo Open World que ainda vai sair, a gente vai de 6600, que a AMD tá com uma promoção muito top, que você levando uma 6600 para casa, que está saindo aqui por 1299, você consegue o Starfield de graça para a época do lançamento ali, você já receber e já poder jogar. Lembrando que Starfield é um jogo que vai sair ali por 250 mais, ou também vai estar no Game Pass, outra opção para você, mas comprando a RX 6600, 8 GB já é uma ótima opção para você que quer ganhar o Starfield também, fora ter uma placa-mãe animal para você jogar no 1080p. Mas agora, se você prefere uma placa de NVIDIA, eu já iria direto na 3060, mesmo que ela tenha um preço mais caro. Uma 3060 você consegue achar, por exemplo, por 1.640, que já está com um preço bem topzera também, mesmo esse daqui sendo modelo de 8 GB, tem outros modelos de 12 GB que também estão com preços bem agradáveis, mas nesse caso a gente vai com a RX 6600. Lembrando que com a RTX 3060 você consegue dar uma brincada extra ali no Quad HD, por exemplo, eu jogo com a minha 3060 basicamente todos os jogos que eu quero no Quad HD. Agora de SSD, a gente vai aproveitar que a nossa placa-mãe tem uma entrada M2 e vamos com SSD NVMe com uma capacidade já um pouquinho maior do que o comum. Hoje a gente vai com o Nevac NV7000, que vocês já conhecem muito bem essa marca. Ele tem 1 TB de armazenamento, leitura de 7200 e gravação de 5500. Então ela tem um bom armazenamento, tá saindo por 492, um preço bem top também. Daí você já consegue colocar seu sistema operacional e colocar seus jogos com espaço de sobra, principalmente lembrando que jogos de Open World são mais pesados. E também mais pra frente, se você quiser mais armazenamento, eu recomendo você pegar ali um SSD SATA de 1, 2 TB também, que já vai satisfazer por muito tempo também. De fonte, a gente não vai precisar de algo muito alto, uma de 500, 550 já é mais do que o suficiente. E nesse caso a gente vai com esse modelo de 550 watts da Gigabyte 80 Plus Bronze PFC ativo, que já vai, sem problema nenhum, segurar essa nossa configuração. Agora de gabinete, vocês também já sabem que fica muito a escolha do que vocês querem, mas lembrando também, não podemos esquecer de um fluxo de ar bom. Nesse caso, as peças que a gente escolheu são bem eficientes, então não vamos precisar de um PC com um gabinete que tenha muito fluxo de ar, não vamos precisar nem de water cooler, né? Então a gente vai pegar aqui um gabinetinho, o Gamer Ninja Flash, que já vem com um fone, tá saindo por 149. Vai caber tudo que tem na nossa configuração e é um gabinete bem custo-benefício, que já tem um fluxo de ar bem top. E essa configuração no total saiu por R$ 4.419, um preço animal para ter uma configuração que vai basicamente rodar tudo que você quiser no 1080p. E lembrando que com o 5600X você pode pegar ali uma placa de vídeo mais forte mais para frente também. Você consegue colocar uma 4070 nessa configuração e ela vai funcionar sem problemas nenhum. Também deixo aberto a você a mudar essa configuração também, por exemplo, colocar já 32 GB de RAM nos 2x16, né? Ou colocar uma placa de vídeo melhor, ou até mesmo um processador melhor, se você quiser já ir para um 5700X, 5700X 3D, mas aí fica a sua escolha, fechou?
E agora vamos para o que interessa, como que esse PC vai aguentar vários jogos aqui para você ver. Lembrando, esse PC a gente montou pensando no Open World, mas obviamente ele vai acabar rodando muito mais do que só jogo Open World, fechou? Então vou mostrar alguns Open World e alguns não Open World para você. Começando então no Red Dead Redemption 2 no 1080p na qualidade Ultra, temos uma média de 73 FPS e um mínimo de 66. Então, como você pode ver, um FPS bem estável, principalmente para um jogo single player desse na qualidade Ultra. Lembrando também, já te dando uma dica, é bem difícil você ver a diferença de gráfico da qualidade Ultra para a qualidade Ultra. Porque basicamente a qualidade Ultra vai forçar ali, vai ter os mínimos detalhes, mas não é algo que uma pessoa normal vai acabar percebendo e você pode acabar ganhando uma boa taxa de FPS colocando no alto ao invés de colocar no Ultra, fechou? Então, um resultado bem top pro Red Dead Redemption. Agora GTA V no 1080p na qualidade bem alta com o MSAA X2 e as configurações avançadas desligadas, tivemos uma média de 126 FPS e um mínimo de 91. Como você pode ver, outro mínimo também que não é tão baixo, pensando por quê? Por que isso acontece? Por causa do seu processador 5600X que vai estar segurando ali sem problema nenhum. E também a placa de vídeo não é tão forte, não é uma placa de vídeo animal de boa, mas a RX 6600 vai segurar tudo que você jogar nela no 1080p. Outro jogo extremamente jogável. Agora um jogo mais pesado, temos 1080p no Ultra, o Cyberpunk 2077 com uma média de 50 FPS e um mínimo de 44. Outra vez você consegue ver um mínimo extremamente de boa, você não vai ter problema de queda de FPS, porque o processador e a placa de vídeo vão segurar principalmente com você colocando seu jogo em um SSD também. Outro jogo extremamente jogável, principalmente com um jogo mais pesado, e lembrando que se você abaixar ele pro High, se abaixar ele pro Médio, algumas configurações, você vai conseguir um FPS bem mais top também. Agora, no 1080p, na qualidade máxima, o Elden Ring temos uma média de 60 FPS e um mínimo de 59. Cara, extremamente estável para você jogar, sem queda de FPS nenhuma, vai ficar na sua média ali, sem problema nenhum, para você poder desfrutar um jogo top como esse. Agora, saindo um pouquinho dos jogos Open World, mas ainda um pouquinho Open World, temos então Fortnite. O que a gente consegue ver? No modo DirectX 12, no 1080p na qualidade low, tivemos uma média de 247 FPS e um mínimo de 173. Um jogo competitivo com um mapa gigantesco, uma média de FPS dessa tá incrível, principalmente que a gente está jogando no DirectX modo 12, né? No DirectX 12, não é o 11, não é a versão de desempenho com um FPS animal desse, você pode jogar sem problema nenhum. Agora, 100% saindo dos jogos Open World, vamos para CSGO, que continua sendo um jogo mais pesado para o seu processador. O que a galera faz quando vai jogar CSGO? Coloca os gráficos no mínimo, que nem no Valorant, para você ter uma taxa de FPS o mais alta possível, pois é um jogo competitivo, né? Então, cada FPS conta. Então, CSGO no 1080p no low, tivemos uma média de 480 FPS e um mínimo de 295. Como vocês conseguem ver, um jogo que já é mais pesado para o seu processador, diretamente mais pesado, ele já tem uma queda, uma mínima bem menor do que o comum que vocês viram nos outros jogos, mas ainda assim é uma mínima bem alta, cara, 295 no mínima. Você vai conseguir jogar sem problema nenhum com altíssimos FPS, só não esquece de um monitor com uma frequência mais alta. E como falamos, Valorant também em 1080p no low, que é como a maioria da galera vai jogar, temos uma média de 451 FPS e uma mínima de 281. Como vocês conseguem ver, extremamente jogável também esse outro FPS competitivo. Então, você não precisa nem se preocupar com isso. Então tá aí um PCzão top para você jogar jogos Open World, mas você também vai conseguir se divertir em qualquer outro jogo. A RX 6600 é uma placa maravilhosa e o processador Ryzen 5 5600X também é incrível. Então o link desse PCzão vai estar aí nos comentários para você não perder essa promoção. E, cara, comenta aí embaixo qualquer dúvida que você tiver, que a gente vai te ajudar. Também comenta qual outra configuração que você quer que a gente traga aqui, que a gente traz e faz um videozão top aqui pra você. Aproveita, deixa o seu like e se você não é inscrito, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e aproveita também, ativa aquele sininho. Até a próxima!